Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar com vocês hoje para mergulharmos em um campo de estudo que é ao mesmo tempo fascinante, profundo e eu diria absolutamente essencial, a antropologia. Agora, quando a gente fala em antropologia, talvez o que venha à mente seja o estudo de culturas antigas, de sociedades, ou mesmo a evolução física da nossa espécie. E tudo isso é válido, claro. Mas a nossa abordagem hoje vai ser bem diferente, muito mais específica. Nós vamos nos dedicar à antropologia bíblica. O nosso grande objetivo aqui é, de forma acadêmica, sistemática e aprofundada, investigar o que as Sagradas Escrituras, nosso documento-fonte, têm a nos dizer sobre as questões mais fundamentais da existência humana. Perguntas que, convenhamos, todo ser humano já se fez em algum momento. De onde é que a gente veio? O que nós somos na nossa essência? E talvez a mais intrigante de todas, para onde nós vamos? A Bíblia se apresenta não apenas como um livro de histórias ou de moral, mas como uma fonte que reivindica ter respostas divinamente reveladas para essas questões. O salmista, no momento de profunda introspecção diante da vastidão do universo, perguntou: Quem é o homem para que dele te lembres? É a seriedade e a profundidade dessa pergunta que vai guiar toda a nossa análise hoje. Então, preparem-se porque nossa jornada está apenas começando. Vamos lá? Para que a nossa jornada seja bem organizada e para que possamos extrair o máximo de cada tópico, eu dividi nosso estudo em 5 sessões principais. Primeiro, vamos começar explorando a criação divina e entender por que a posição do homem nela é tão singular, tão especial. Depois, na segunda sessão, vamos dar um zoom, vamos analisar a metodologia, o como Deus nos criou. A terceira sessão vai ser dedicada a desvendar a nossa estrutura interna, a nossa constituição, falando sobre corpo, alma e espírito. Em seguida, na quarta sessão, vamos mergulhar de cabeça num dos conceitos mais profundos da teologia, a Imago Dei, ou seja, o que de fato significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. E para fechar, na quinta e última sessão, vamos investigar como era o estado original do homem lá no Éden e qual, segundo as Escrituras, é o nosso destino final, o nosso destino eterno. Esse é o nosso mapa para a aula de hoje. Então vamos dar início à nossa primeira sessão. Quando a gente abre o livro de Gênesis e começa a ler o relato da criação, a gente percebe quase que uma melodia, uma cadência majestosa. O padrão é muito claro. Deus fala e as coisas simplesmente passam a existir. Haja luz e houve luz. Produz a terra a relva e assim foi. A criação do universo, das galáxias, dos animais é descrita como uma série de atos de poder soberano executados pelo poder da sua palavra. Mas, de repente, a narrativa chega ao 6º dia, o momento da criação da humanidade, e a música muda. O ritmo, o tom, tudo se altera de uma forma muito marcante. Aquele comando impessoal, haja, dá lugar a uma conversa íntima, a uma deliberação. O ato se torna profundamente pessoal e refletido. E claro, essa mudança no estilo do texto não é um mero detalhe literário. É uma escolha deliberada do autor sagrado para destacar uma verdade teológica fundamental. O ser humano não é apenas mais um item na lista da criação. Ele é a obra-prima, o clímax de toda a atividade criadora de Deus. E a chave para a gente entender a singularidade desse momento está bem aqui nas palavras desse versículo. Prestem atenção na expressão façamos. Esse plural é, sem dúvida, um dos pontos mais discutidos e fascinantes de todo o Antigo Testamento. Por que Deus fala de si mesmo no plural? A interpretação cristã histórica que prevalece há séculos enxerga aqui um dos primeiros vislumbres da doutrina da Trindade. Não é um plural de majestade como um rei que diz nós decretamos. É algo muito mais profundo. É a sugestão de um conselho, de um diálogo dentro da própria divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos deliberando sobre a criação do ser humano. Isso nos mostra que a nossa existência não foi um capricho, não foi um ato impulsivo, mas foi um projeto, um plano arquitetado na eternidade pela Trindade. E esse projeto, como o próprio texto nos mostra, tinha um propósito duplo bem claro. O primeiro propósito é relacional, sermos feitos à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso significa que fomos criados com uma capacidade inata para nos relacionarmos com o nosso Criador. E o segundo propósito é funcional, o domínio. Fomos colocados na Terra como representantes, como vice-regentes de Deus, com a tarefa e a responsabilidade de cuidar, administrar e governar a criação em nome dele. E é exatamente neste ponto que a visão bíblica se choca frontalmente com outras visões de mundo, principalmente com a teoria naturalista da evolução. São 2 caminhos que partem de pressupostos completamente diferentes. A antropologia bíblica nos apresenta uma origem que a gente poderia chamar de cima para baixo. Ou seja, o ser humano vem de um ser superior, Deus. Ele é o resultado de um ato criativo direto, intencional e definitivo. Isso nos estabelece como uma ordem de vida qualitativamente diferente de todas as outras.
Já a teoria da evolução propõe um processo inverso, de baixo para cima. Nesse modelo, o homem não é uma criação especial, mas sim o ponto culminante de um processo longo, gradual, de milhões de anos de alterações materiais e seleção natural, ascendendo a partir de formas de vida mais simples. São dois paradigmas, duas formas de enxergar a realidade que são, em sua essência, irreconciliáveis e que levam a conclusões radicalmente diferentes sobre quem nós somos, qual o nosso valor e de onde viemos. E essa perspectiva da criação direta nos leva a uma pergunta muito importante. Mas por que Deus nos criou? Ele precisava de nós? As Escrituras são enfáticas em dizer que não. O motivo da criação não está em alguma carência ou necessidade em Deus. Deus, em sua natureza trinitária, é completo, autossuficiente. Ele existe desde a eternidade em uma perfeita e infinita comunhão de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo assim, a criação da humanidade não foi um ato para preencher um vazio na solidão de Deus. Foi, na verdade, um ato de pura generosidade. Foi um transbordar do seu amor, da sua bondade. Deus decidiu de forma livre e soberana criar seres com que ele pudesse compartilhar a sua glória e com que ele pudesse ter um relacionamento de comunhão e de amor. Nós somos criados para o relacionamento. É por isso que a avaliação de Deus sobre a sua obra chega ao seu ponto máximo justamente depois de criar o homem e a mulher. Nos outros dias, ele olhava e via que era bom. Mas no final do sexto dia, Gênesis 1:31 diz que Deus olhou para tudo o que havia feito e eis que era muito bom. A humanidade, nessa perspectiva, é a joia da coroa da criação. Ótimo! Para a gente fechar e consolidar o que vimos nesta primeira sessão, vamos destacar 4 pontos principais. Primeiro, a criação do homem não foi como a do resto do universo. Foi um ato único, pessoal, deliberado e trinitário, como sugere a palavra façamos. Segundo, nós fomos criados com um propósito duplo muito claro: refletir o caráter de Deus através do relacionamento e representar a autoridade de Deus através do domínio. Terceiro, essa visão de uma criação especial e direta cria um contraste fundamental e inevitável com a perspectiva evolucionista de uma origem gradual e não guiada. E por último, e talvez o ponto mais importante de todos, o ser humano é apresentado como o ápice, a coroa da obra criativa, nascido não de uma necessidade divina, mas do transbordar do amor de um Deus que anseia por comunhão. Muito bem, se na primeira sessão nós estabelecemos o porquê e o praquê da criação humana, agora a nossa investigação vai se aprofundar no como. Como exatamente Deus fez isso? Se o capítulo 1 de Gênesis nos dá aquela visão panorâmica, como se fosse uma câmera de cinema mostrando a grandiosidade da cena, o capítulo 2 nos oferece um close-up, um relato mais focado, mais íntimo, que se concentra na metodologia específica que Deus usou para formar o primeiro ser humano. E o que a gente encontra aqui é algo simplesmente fascinante. Uma união de 2 elementos que à primeira vista parecem totalmente opostos. De um lado, o elemento terreno, comum, material. Do outro, o elemento divino, celestial, espiritual. Esse versículo, Gênesis 2:7, é a pedra fundamental de toda essa discussão. Ele descreve um processo cuidadoso, artesanal, que acontece em 2 etapas muito claras. A primeira etapa é a formação do nosso componente material. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Essa frase nos conecta de forma inescapável a este planeta. Fala sobre a nossa biologia, nossa química, nossa finitude. Ela nos lembra da nossa fragilidade e da nossa mortalidade. No fim das contas, somos, literalmente, feitos dos mesmos elementos químicos que compõem o pó. Mas a história, felizmente, não termina aí. Vem a segunda etapa, que é o que nos torna absolutamente únicos. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Prestem atenção na intimidade desse ato. Não é uma ordem à distância, é um ato próximo, pessoal. E esse sopro, que em hebraico é neshama, não é apenas ar, é a infusão da própria vida que vem de Deus. É o princípio espiritual que anima a matéria e nos transforma em uma alma vivente, nefesh hayah, um ser consciente, com capacidade de se relacionar e com uma dimensão espiritual. E para a gente apreciar ainda mais a riqueza desse ato de criação, a língua hebraica original nos dá 3 verbos diferentes, que são usados no contexto da criação do homem, e cada um adiciona uma camada de significado. O primeiro é bará, que a gente encontra lá em Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem. Esse verbo tem a ideia de criar algo ex nihilo, do nada, algo completamente novo, sem precedentes, maravilhoso. O segundo verbo é yatsar, que é usado aqui em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus. A imagem por trás desse verbo é a de um artesão, um oleiro, que pega o barro e o molda com as próprias mãos. Ele transmite cuidado, intimidade, arte, um design intencional.
E o terceiro verbo é assá, que aparece em Gênesis 1:26, façamos o homem. Esse verbo significa fazer ou construir, e muitas vezes carrega a ideia de construir algo com uma função, com um propósito específico. Então, quando a gente junta os três, Bará, Yatsar e Assá, nós temos um retrato completo e riquíssimo. A humanidade é uma criação radicalmente nova, Bará, moldada com arte e intimidade, Yatsar, e construída com um propósito definido, Assá. Resumindo então o que essa segunda sessão nos mostrou. A metodologia da criação humana foi um ato ao mesmo tempo de humildade e de exaltação. Uniu o que é terreno, o pó da terra, com o que é divino, o fôlego da vida. O uso do verbo formar nos apresenta um Deus que não é um arquiteto distante, mas um artesão que coloca a mão na massa, que molda a sua obra-prima com cuidado e propósito. E é esse sopro divino que nos eleva, que nos dá uma vida que vai além da biologia e nos torna capazes de nos relacionarmos com Ele. E, finalmente, vimos como a riqueza da língua hebraica com os verbos bará, yatsar e assá nos ajuda a enxergar as múltiplas dimensões desse ato. Foi algo novo, artístico e profundamente proposital. Bom, agora que nós já entendemos a nossa origem e a metodologia da nossa criação, a nossa análise vai dar um passo para dentro. A pergunta agora é: do que nós somos feitos? Qual é a nossa estrutura interna? Uma das visões teológicas mais influentes que encontra base em passagens como 1 Tessalonicenses 5:23, que fala sobre sermos conservados íntegros em espírito, alma e corpo, defende uma visão que chamamos de tricotômica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano não é uma coisa só, uma entidade monolítica, mas sim um ser de uma complexidade incrível composto de 3 partes distintas, mas que são inseparavelmente integradas e interagem entre si o tempo todo. Então, nosso objetivo agora é dissecar e entender cada um desses 3 componentes. Vamos detalhar um por um. Primeiro, nós temos o corpo, que no grego do Novo Testamento é chamado de soma. Essa é a nossa dimensão física, o nosso vaso de barro, aquilo que foi formado do pó da terra. O corpo é a nossa casa temporária, a nossa interface com o mundo material. É através dele, com nossos 5 sentidos, que a gente experimenta a realidade física, que a gente age e se expressa. Em segundo lugar, temos a alma, ou psique em grego, de onde vem a nossa palavra psicologia. A alma é o centro da nossa personalidade, é o nosso eu. É na alma que estão o nosso intelecto, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, as nossas emoções, nossa capacidade de sentir alegria, tristeza, raiva e a nossa vontade, nossa capacidade de escolher, de decidir. A alma é a sede da nossa autoconsciência. E em terceiro lugar, no nível mais profundo, está o espírito, ou pneuma. Essa é considerada a parte mais elevada da nossa natureza. É a dimensão que nos torna capazes de transcender o mundo material e psicológico. É o nosso radar espiritual, a nossa capacidade de ter consciência de Deus, de nos comunicarmos com Ele, de adorá-lo. É o nosso ponto de contato com o mundo espiritual. Eu sei que isso pode parecer um pouco abstrato, então, para nos ajudar a visualizar essa estrutura, existe uma analogia clássica que é fantástica: a do tabernáculo do Antigo Testamento. Pensem no átrio exterior, a parte de fora do tabernáculo que era visível a todos. Ali aconteciam os sacrifícios, a interação pública. Esse átrio pode ser comparado ao nosso corpo. É a parte de nós que todo mundo vê, através da qual a gente interage com o mundo. Agora, se a gente entrar no tabernáculo, chegamos ao lugar santo. Ali dentro ficavam o candelabro, a mesa com os pães, o altar de incenso. Era um lugar acessível apenas aos sacerdotes. Esse lugar corresponde à nossa alma, à nossa vida interior, os nossos pensamentos, sentimentos, nossa personalidade. Ninguém vê diretamente a nossa alma, mas ela se manifesta através do nosso corpo. E, finalmente, no coração do tabernáculo, separado por um véu, estava o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. Ali ficava a Arca da Aliança, o lugar da presença manifesta de Deus, onde só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano. Esse espaço sagrado é uma figura perfeita do nosso espírito, o santuário mais íntimo do nosso ser, o lugar projetado para a comunhão direta e profunda com Deus. Para encerrar esta sessão, a grande lição é que a visão tricotômica nos revela como seres de uma complexidade maravilhosa. Nós não somos apenas um corpo, nem apenas uma mente. Somos um ser integral que opera em 3 dimensões que estão constantemente se influenciando. O corpo é o nosso hardware, nosso elo com o mundo físico. A alma é o nosso software, que define quem nós somos, nossa personalidade. E o espírito é a nossa conexão Wi-Fi com o divino, a faculdade que nos permite ir além de nós mesmos e nos conectar com o nosso Criador. Entender essa estrutura é fundamental, por exemplo, para uma abordagem completa de cuidado e saúde que considere o ser humano em sua totalidade.
Com essa compreensão da nossa constituição interna, nós chegamos agora ao que é talvez o conceito mais nobre, mais definidor de toda a antropologia bíblica, a imago Dei, a imagem de Deus. Quando Gênesis 1:26 diz, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança, o que isso realmente significa? E aqui é importantíssimo a gente esclarecer um ponto logo de cara. Isso não tem nada a ver com semelhança física. É um erro comum pensar que parecemos fisicamente com Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus é espírito e, portanto, ele não tem um corpo. A imagem e a semelhança se referem, na verdade, a um conjunto de capacidades e atributos que não são físicos, que são imateriais e que nós recebemos de Deus. São qualidades que nos tornam um espelho, um reflexo, uma representação do caráter e da natureza do nosso Criador aqui na Terra. Mas que aspectos são esses que compõem a imagem de Deus em nós? A gente pode listar vários. Primeiro, o aspecto moral. Ao contrário dos animais, que agem por instinto, nós temos uma consciência, um senso interno do que é certo e do que é errado, que nos permite fazer juízos de valor. Segundo, o aspecto racional. Nós temos uma capacidade incrível de raciocinar, de usar a lógica, de ter pensamentos abstratos, de criar arte, ciência, filosofia. Terceiro, o aspecto social ou relacional. Deus existe em comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós fomos feitos para refletir isso. Nós temos uma necessidade profunda de nos conectar, de amar, de viver em comunidade. O isolamento nos adoece. Quarto, o aspecto espiritual, que já mencionamos. Nós temos um espírito imaterial que nos dá a capacidade de buscar, conhecer e nos relacionar com Deus. Quinto, a função de domínio. Fomos comissionados para sermos os administradores da criação, exercendo autoridade e cuidado em nome de Deus. E, finalmente, a imortalidade. Nossa existência não acaba com a morte do corpo. Fomos criados como seres eternos, com um espírito que está destinado a viver para sempre. Aqui, porém, a história bíblica nos apresenta uma grande virada dramática. A queda, o ato de desobediência no Jardim do Éden, teve um efeito devastador sobre a imagem de Deus no homem. É importante entender isso. A imago Dei não foi completamente destruída ou apagada, mas ela foi profundamente danificada, arranhada, maculada. Todos aqueles aspectos que a gente acabou de ver foram afetados. Nosso senso moral ficou confuso, nossa razão muitas vezes passou a ser usada para o mal, nossos relacionamentos se tornaram cheios de conflito, e nossa comunhão com Deus foi quebrada. E é por isso que a grande história da Bíblia é uma história de redenção. A mensagem central do Evangelho é que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo têm como um de seus objetivos principais restaurar essa imagem danificada. Através de um processo que a teologia chama de santificação, o cristão é, dia após dia, transformado para se parecer cada vez mais com Cristo, que é a imagem perfeita e exata de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Resumindo, então, a imago Dei é o coração da nossa identidade. Ela não é sobre aparência, mas sobre capacidade, moral, racional, social, espiritual. E a implicação prática disso é gigantesca. É porque todo ser humano, sem exceção, carrega essa imagem, mesmo que de forma arranhada, que toda a vida humana tem um valor intrínseco, uma dignidade que não pode ser tirada. Esse valor não depende de raça, de gênero, de capacidade intelectual, de status social ou de qualquer outra coisa. Ele vem diretamente de sermos criados à imagem de Deus. E, teologicamente, a grande esperança cristã é que essa imagem, danificada pelo pecado, está sendo e um dia será perfeitamente restaurada em Cristo. E assim nós chegamos à nossa última sessão. Agora, nosso foco vai ser nos dois extremos da jornada humana, como a Bíblia a descreve. Nós vamos olhar para o ponto de partida, o estado original e perfeito do homem lá no Jardim do Éden, e depois vamos olhar para o ponto de chegada, o nosso destino eterno, depois que a nossa vida aqui na Terra termina. Vamos começar então examinando como eram as condições ideais, os privilégios que o ser humano tinha antes que o pecado entrasse no mundo. No Éden, o homem vivia em um estado que a teologia chama de justiça original. Pensem nisso. Seu conhecimento era perfeito. Adão tinha um intelecto que não era corrompido pelo erro ou pela ignorância. A capacidade dele de nomear todos os animais, por exemplo, mostra um entendimento profundo da criação. Seu estado moral era de pura inocência, retidão e santidade. Ele vivia em harmonia total com a vontade de Deus. Psicologicamente, suas emoções e desejos eram perfeitamente equilibrados, sem a ansiedade, angústia e os conflitos internos que nós conhecemos tão bem. Socialmente, ele tinha uma comunhão aberta, direta, face a face com Deus. O texto diz que Deus passeava no jardim pela viração do dia.
Ocupacionalmente, o trabalho de cuidar do jardim não era um peso, uma maldição, era uma bênção, uma forma de expressar seu propósito e de cooperar com Deus na manutenção da criação. E, o ponto crucial, ele foi criado com o potencial para a vida imortal. A morte não era uma certeza, mas uma possibilidade ligada à desobediência. Mas nós sabemos que a desobediência aconteceu, e com ela o pecado e a morte entraram no mundo. No entanto, para a visão bíblica, a morte física não é o ponto final. Como vimos, a alma e o espírito são imortais. Na morte, eles se separam do corpo e vão para o que chamamos de estado intermediário, um período em que aguardam a ressurreição final. E a Bíblia descreve dois destinos muito diferentes e excludentes nesse período. Para os justos, ou seja, aqueles que foram salvos pela fé em Cristo, o destino imediato é o paraíso, um lugar que Jesus e o apóstolo Paulo descrevem como sendo de descanso, alegria e comunhão com o Senhor. Já para os ímpios, aqueles que rejeitaram a Deus, o destino é o Hades, que na famosa parábola do rico e Lázaro é descrito como um lugar de tormento e sofrimento conscientes, enquanto se aguarda o juízo final. E esse versículo do livro de Eclesiastes resume de uma forma tão poética e ao mesmo tempo tão precisa o fim da nossa vida aqui. Ele descreve a dissolução daquela união que vimos lá em Gênesis. O corpo, que é pó, completa o seu ciclo e retorna à sua origem, a terra. É a parte material voltando para a matéria. Mas o espírito, aquela centelha de vida imaterial que veio de Deus, não se desfaz, não desaparece. Ele volta a Deus que o deu. Isso reforça de maneira muito forte a ideia de que somos seres compostos e que a nossa parte imaterial tem uma origem e um destino divinos. Ela é chamada de volta ao seu Criador para prestar contas. A morte, portanto, não é o fim, mas uma transição, uma passagem para um outro estado de existência. Para recapitular os pontos desta nossa última sessão de análise, nós vimos que o ponto de partida da humanidade foi um estado de perfeição, de harmonia, de comunhão e de propósito. Vimos que a morte física, que foi uma consequência da queda, não é o fim da nossa existência, pois nossa alma e nosso espírito são imortais. As Escrituras nos mostram com clareza dois destinos distintos no estado intermediário, paraíso ou Hades. E essa distinção é baseada na nossa relação com Deus durante a vida. E no fim das contas, o ciclo da vida terrena se fecha da seguinte maneira: o corpo volta para o pó de onde veio e o espírito retorna a Deus para o juízo e para o seu destino final e eterno. E assim nós concluímos a nossa exposição. Depois de tudo isso, o que a gente pode dizer sobre a grandeza e o mistério que é o ser humano sob a ótica da antropologia bíblica? Eu acho que podemos resumir tudo em 5 grandes pilares. Sobre a nossa origem. Nós não somos um acidente cósmico, não somos fruto do acaso, somos uma criação especial, pessoal e intencional de um Deus que é amor. Sobre a nossa constituição, somos seres de uma complexidade incrível, uma integração maravilhosa de corpo, alma e espírito. Sobre a nossa dignidade, o nosso valor não está no que fazemos ou no que temos, mas em quem somos, portadores da imagem de Deus, o que nos dá um valor inestimável. Sobre o nosso propósito, não estamos aqui à toa, fomos feitos para um relacionamento com Deus e para representá-lo neste mundo. E finalmente, sobre o nosso destino, somos muito mais do que matéria, somos seres eternos e a nossa jornada continua para muito além do túmulo. É claro que um tema como este é praticamente inesgotável. O que nós fizemos aqui hoje foi abrir uma porta. Para aqueles que sentiram uma curiosidade aguçada e querem se aprofundar, eu deixo algumas sugestões. Comecem pelas leituras bíblicas. Gênesis 1 a 3 é a base de tudo. Os Salmos 8 e 139 são poemas lindíssimos sobre a criação do homem. Em termos teológicos, busquem uma boa teologia sistemática e estudem os capítulos sobre antropologia, a doutrina da criação do homem, e amartiologia, a doutrina do pecado. E para quem gosta de um desafio maior, explorar os tópicos filosóficos sobre a natureza da alma e o eterno debate sobre o livre-arbítrio na filosofia cristã é com certeza um caminho muito enriquecedor. E para a gente terminar de verdade, eu gostaria de não apenas encerrar, mas de deixar um convite à reflexão. Porque o conhecimento teológico só cumpre seu papel quando ele nos transforma. Então eu deixo 3 perguntas. Primeira, como a consciência de que você foi criada à imagem de Deus afeta na prática a maneira como você se enxerga, o seu senso de valor e o seu propósito de vida? Segunda, pensar em você mesmo como um ser integral de corpo, alma e espírito, como isso pode mudar a sua abordagem sobre autocuidado, saúde e bem-estar? E por último, qual o impacto real no seu dia a dia, nas suas decisões, viver com a certeza de que você é um ser eterno e que as suas escolhas aqui têm consequências eternas? Refletir sobre isso é o que transforma a informação em sabedoria. Muito obrigada pela atenção e pelo tempo de vocês.